Olá, minhas amadas, tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Como foi essa semana para vocês? Como que a escola está te ajudando? Você está colhendo frutos? Vocês estão praticando? Agora nós estamos em um tempo de conhecimento, né? De conhecer ferramentas aí que ajuda bastante a gente controlar nossas emoções, impulsos durante o percorrer da nossa jornada. Olha só, estamos no 11º dia de aula e hoje o tema é aprender a focar naquilo que nós temos controle e influência. É isso mesmo, nós temos que parar de tentar controlar aquilo que nós não temos influência de forma alguma. Amém? Pois, né? Quantas vezes nós já se apegou tentando controlar o incontrolável? Quem nunca? Quem já tentou controlar o incontrolável? E aí? A natureza humana é movida pela necessidade de controle. Isso não traz segurança sobre a vida, as pessoas, os resultados, o futuro. Queremos segurar o mundo com as próprias mãos, mas nesse esforço frenético de querer dominar tudo, esquecemos que a verdadeira liberdade não está no controle, mas na entrega. Amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Está escrito lá em Gálatas 5:1. Olha só o quanto isso é libertador, né? Um jugo de escravidão não é bom para a vida de ninguém. Há quem viva correndo atrás do controle, e como há. E há quem viva escrava do medo de perdê-lo o controle. Ai, Jesus. Mas hoje, aqui, nesta 11º dia da nossa jornada, o Espírito Santo te convida a soltar as rédeas do que não depende de você e direcionar sua energia para o que você pode realmente transformar. A sua energia, ela tem que ser usada para aquilo que você pode transformar. E aquilo que você não tem controle, entrega para o Pai. Porque Ele tem condições de resolver. Nós, não. Você já percebeu o quanto gasta de tempo e energia tentando mudar aquilo que não está sobre o seu domínio? Essa é uma pergunta. Reflete. O verdadeiro poder está em reconhecer onde termina a sua influência e onde começa a dependência de Deus. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Salmo 119, 45. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Está escrito lá em Lucas 4:18. Ser livre não é fazer o que se quer fazer. Isso não é liberdade. Ser livre é fazer escolhas conscientes e agir com sabedoria sobre o que se pode influenciar. Isso tá adoecendo pessoas, mas como assim? Querer ter o controle até sobre o tempo? Meu Jesus, tá calor, tá frio. Assim, o ser humano ele tem que parar de querer ter esse controle, pois quando focamos nas preocupações sobre as quais não temos controle, nos tornamos reativas, bravas, ansiosas, vítimas das circunstâncias. Ai, tá frio, ai, tá calor. Mas quando focamos nas áreas onde podemos agir, crescemos em proatividade. Somos proativas, somos fortes. Fé e propósito de Deus.
Meu Jesus, é muito simples. Tire o foco daquilo que você não tem controle. Você não tem controle sobre pessoas. Ponto. Amém. Foca naquilo que você tem controle. Imagina agora 2 círculos. 2 círculos, imagine. No primeiro estão as coisas sobre as quais você tem controle, nem influência. O clima, o trânsito, os impostos, as guerras, a genética, a inflação, as taxas de juros, a economia, os desastres naturais. E os que os outros pensam, onde você trabalha, essas coisas não dependem de você. Focar nela traz aflição, frustração e desgaste emocional. Você está gastando energia em algo que não tem propósito de vida para você. Já no segundo círculo, tá aqui o círculo desenhado, minhas amadas. Já no segundo círculo estão as áreas onde você tem influência. Onde você tem influência, como você administra o seu tempo. Amém? Como você gasta o seu dinheiro e você tem influência. O que você lê, os amigos que você escolhe, como cuida da sua saúde, o que você faz no seu tempo livre e você vota. Isso mesmo, lá nas eleições. Depois não precisa reclamar mais, né? Porque temos que, né, ser leais àqueles que estão lá no trono, né? E há um terceiro nível, o círculo do controle total, meu Jesus, que diz respeito às suas ações, suas reações e suas decisões. A palavra de Deus diz que más companhias corrompem os bons hábitos. Isso já foi dito lá em 1 Coríntios 15:33. E Deus tem repetido grandemente sobre as más companhias. Então, a partir de hoje, olha para onde você tem colocado a sua energia. Isso vale ouro. A sua energia, ela vale ouro, vale tempo. Talvez você esteja tentando mudar o incontrolável. Quando o Espírito Santo quer te ensinar a mudar o seu foco, quando você foca em agir com sabedoria, mesmo em meio à crise, você se torna proativa. Uma pessoa proativa, alegre, sabe para onde está indo, sabe qual é o seu alvo. E não vítima. Você aprende a reduzir gastos, a estudar, a se desenvolver, a gerar novas possibilidades. E essa mudança de foco é o que te tornará uma mulher livre, curada e poderosa. Então pegue agora o seu caderninho, anote, isso aqui é seu diário, amém, amadas? Anotem, seja sincero, depois esconde para que ninguém leia, né? Porque é tão pessoal. Mas pega agora o seu caderno e reflita profundamente. Profunda. Não controla e não influencia. Amém? Liste tudo aquilo que está fora do seu alcance. Liste tudo aquilo que você não controla e que você não tem influência. Amém? Vai lá e veja sobre o que você tem influência e não controla. Aquilo que você tem influência, mas não controla. Liste essas áreas onde você pode ter impacto, mesmo que indireto. Um exemplo disso, como você administra seu tempo, como gasta o seu dinheiro, as pessoas que você escolhe conviver e o ambiente que você controla. Isso você tem influência, mas não controla. Amém? Escreva aquilo tudo que você controla totalmente. Liste aqui. Vai ser muito legal você colocar o seu raciocínio, você colocar a sua consciência para pensar sobre isso. Liste as decisões que só dependem de você. Um exemplo disso, suas escolhas diárias, seus hábitos, suas palavras, seu comportamento e a forma como reage ao que vive. E lembre-se, focar naquilo que você não tem influência te traz aflições.
mas focar nas situações que podem ser interferidas por você te tornará uma pessoa proativa. Amém? Agora feche os seus olhos e repita comigo. Senhor, eu entrego a Ti tudo aquilo que não posso controlar e me comprometo a agir com sabedoria sobre aquilo que posso transformar. Decrete: sou livre, porque Cristo me libertou e a minha mente está focada no propósito que o Senhor me confiou. Amém, minhas amadas. É isso que Deus quer para a sua vida. Que deixamos de ser vitimistas e passamos a ser pessoas proativas. Amém. Mulheres curadas. Hoje você aprendeu que o verdadeiro controle é espiritual. Não está nas mãos humanas, está na confiança em Deus. Entrega para Ele, Ele vai agir a seu favor, amém? E é justamente quando você se entrega que Ele te dá autoridade sobre as áreas que realmente importam sobre a sua vida. Quem mais conhece as nossas vidas do que o nosso Pai amado, o nosso Pai querido? Então respire fundo, liberte-se daquilo que pesa, liberte-se, entregue esse fardo para Deus e foque no que está diante de você, que é a sua transformação. Amém? Tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e que Deus continue a abençoar a vida de cada uma de vocês.